final, situação ali na fronteira, né, da Turquia com a Síria, né? O presidente aí da Turquia, o Erdogan, ele anunciou o início de uma ofensiva, né, no nordeste da Síria, né, no sudoeste da Turquia, contra as forças curdas, né? A gente lembrar que as forças curdas foram por bastante tempo aliadas dos Estados Unidos, né, na luta aí contra o ISIS, né? E agora houve o anúncio do presidente, né, o presidente Donald Trump aí, em retirar, né, as tropas norte-americanas daquele cenário, né, daquele local, favorecendo com que as forças turcas, né, vamos dizer, cheguem até, inclusive já há registro de ataques aéreos, né, naquela região promovidos pela Turquia. Fábio, como você entende? Acho que tem duas questões aí, né? O que representa, né, essa questão dos curdos naquela região, né, que já, na verdade, isso já vem de muitos séculos até, né, essa questão dos curdos, né, em várias regiões da Europa, principalmente naquele local, e essa atitude do Trump, né, no meu olhar, ele está, para mim, reagindo à situação em que ele vive nos Estados Unidos nesse momento. Como é que você analisa? Há muitas dimensões aí, dava um programa só sobre isso, né? Vamos tentar só Primeiro, fazer uma introdução, né? certo, primeiro, o que é que a Turquia quer? Ela quer impedir que aquele exército passe a operar no território turco, porque ali está na fronteira, inclusive, de um Kurdistão turco, onde há 20 milhões de curdos morando na Turquia. Se esse pessoal se arma, a Turquia perde aquela parte do território. Então, ele prefere criar esse tampão de 20 quilômetros para impedir que armas passem do território sírio para o território turco. O outro aspecto é que ele quer se livrar, o Erdogan quer se livrar dos refugiados sírios e já prometeu que vai mudar 1 milhão de pessoas, 1 milhão de sírios que fugiram da guerra da Síria para a Turquia, vai mudar esse pessoal para esse tampão de 20 quilômetros, né? Certo? Então ele quer se livrar do problema dos refugiados. Terceiro é que os Estados Unidos se retiraram. É a primeira vez que o Trump promete a promessa de campanha, e ele disse isso de novo no final de semana passada no seu Twitter, e nessa semana, que vai tirar os Estados Unidos de toda essa multidão de guerras ridículas, como ele chamou, certo? Inclusive Então é eu a vi, acho que foi primeira um vez tweet, um que tweet ele, que ele falou exatamente que sim, a entrada tem sido a pior, né, decisão dos Estados Unidos em toda a sua história, essa quantidade de guerras, né, que os Estados Unidos se envolve, né? Foi bem forte assim, né? isso, Bem... ele vai retirar isso imensas, pois o grupo que deseja o impeachment do Trump, que é muito ligado ao Pentágono, ao Estado Profundo, ao Deep State, ao setor financeiro, pode aí ser o estopim final da adesão, inclusive de grande parte do Partido Republicano ao impeachment. Porque o economista essa semana, Paul Krugman, é, é, chegou, fez um artigo no New York Times, foi traduzido na Folha de São Paulo, como diz, chegou a hora do impeachment. A hora do impeachment de Trump, uma coisa assim, né? Depois eu passo para você e pode colocar no canal como um link, né, para as pessoas. Então, já há uma adesão, é claro que o Krugman é muito ligado ao Partido Democrata, mas ele representa a voz de uma parte grande do setor financeiro de Wall Street, né? Ele está ligado a esse setor. Houve reclamações de deputados e senadores republicanos, houve reclamação de generais americanos, com uma espécie de insubordinação contra essa orientação do presidente. Então, o que o Trump está tentando fazer é o que eu vou chamar aqui, de dar um cavalo de pau num transatlântico no meio do oceano, sabe? Um transatlântico, para fazer uma volta, ele precisa ir lentamente, ele faz, se não me engano, são 5 quilômetros para ele dar uma volta, né? Ele está dando um cavalo de pau, reorientando a política externa americana de uma forma muito inusitada,
rompendo uma tradição que vem desde 1992. Quer dizer, os Estados Unidos, a última, eles tinham, no governo Reagan, atacado o Irã, né? O governo Carter perdeu até as eleições que tentou atacar o Irã, naquele episódio das embaixadas, 79. O governo Reagan dirigiu a sua atenção para dar golpes e massacres aqui na América Central, e o governo George Bush começou essa intervenção mais maciça no Oriente Médio com a invasão do Iraque, e com o ataque ao Iraque, depois vem Clinton, George W. Bush e Obama, que seguiram fielmente a tática de expansão das operações militares, de matar pessoas em todo o mundo, sequestrar, né? Então o Trump está reorientando isso. Eu não quero saber nada dessas pequenas guerras, que a Turquia Exato. cuide lá do problema e que os Estados Unidos estão fora, vamos chamar os soldados de volta, não vamos gastar mais dinheiro com E isso. o que ele está falando, Certo? inclusive no tweet dele, né? Ele falou que está na hora de sair de ridículas guerras sem fim. A gente pode Pois é, não dizer, disse. quer dizer, vamos dizer que ele está chutando o pau da barraca, porque a situação realmente fechou para o lado dele. Inclusive, tem o artigo do Thierry Meissan, né? Em que ele fala Trump sozinho contra todos, né? Contra tudo, né? Ele não vai, não vou dizer, mas é provável que ele não resista a um impeachment. Se o pessoal do setor bélico, da indústria bélica americana, não vai suportar essa reorientação de política. O Trump, na verdade, se baseia num instituto chamado Claremont, que dá orientação a ele, é um think tank americano que pensa essa política. É uma política de voltar-se para dentro dos Estados Unidos. O Thierry Meissan chama de política jacksoniana, a América voltada só para si, esquecendo o mundo, né? Do presidente Andrew Jackson lá em 1840, por aí. Então, o Trump seria um jacksoniano, ele aceitaria a multipolaridade, não dá para vencer a China, não dá para vencer a Rússia, os Estados Unidos não são mais o único poder, o mundo não é unipolar, vamos redividir o mundo com esses três impérios, né? Vamos ganhar uma parte nos negócios, lá no Oriente Médio, na Turquia, a Rússia, a Síria, vão garantir o meu percentual do petróleo lá do norte da Síria, e tudo bem. Nós não precisamos disputar e gastar mais, vamos trazer esse pessoal de volta, né? As bases, desmontar bases, diminuir o déficit no exterior, o déficit orçamentário americano no exterior, e voltar para a economia interna. Eu atribuo, quer dizer, o Trump está tentando fazer uma política contrária à que surgiu a partir de 1906, quando o presidente Theodore Roosevelt, o primeiro Roosevelt, né? Depois teve o Franklin Delano, o primeiro Roosevelt decide abrir os Estados Unidos para participar da política mundial, né? Certo? E participar da divisão do mundo. É óbvio que os Estados Unidos já atuavam assim, mas os Estados Unidos ali tentaram assumir um papel de protagonismo. O Trump está querendo retornar a um período pré-Roosevelt de política externa muito distante, né? Basta ver que houve uma grande relutância do Congresso americano de participar da Primeira Guerra, não entrou na Segunda Guerra, certo? Até o bombardeio de Pearl Harbor, né? O, o primeiro-ministro britânico da época, Winston Churchill, disse que comemorou o bombardeio de Pearl Harbor, porque ali finalmente os Estados Unidos decidiriam entrar na guerra, né? E, e o Trump quer romper com tudo isso, com essa política que foi expansionista e a busca de um poder unipolar, e agora ele reconhece que não dá para vencer esses dois grandes impérios que surgiram, Rússia e China, e quer dividir o mundo com eles. Por isso que ele tem tanta proximidade dos russos, né? E por isso que o conflito com a China
se dá onde? Na área comercial, tentando conseguir taxas e repatriar indústrias americanas e conseguir taxas melhores no comércio com a China. Então, a política agressiva dele com a China vai até um certo ponto, até o ponto em que melhores benefícios comerciais serão atingidos, isso trará benefícios para os Estados Unidos internamente, certo? E o que Então, pode é esse o elevar quadro. a pode elevar a popularidade dele no ano pré-eleitoral e está tentando talvez se apegar, né, ao povo americano, vamos dizer assim, e ou seja, fazer talvez essa política, olha, todos contra mim, então ele pode tentar ganhar o eleitorado. Isso. Ele viu que as pesquisas demonstram que ele está abaixo do Bernie Sanders, abaixo, porque o Bernie Sanders, que é candidato pelo Partido Democrata, provavelmente não será o candidato, porque a máquina está na mão da família Clinton, do Bill Clinton, mas principalmente da Hillary Clinton, a máquina democrata. Mas ele percebe que o Bernie Sanders tem ganhado espaço onde? No público dele, no branco de classe média empobrecido, né, que está passando para o lado da campanha Bernie Sanders. Então, ele, com medo disso, ele quer reconquistar esse espaço branco, classe média empobrecido, e ele tem obtido alguns resultados. A saída da Turquia e a ameaça de impeachment contra ele fez, inclusive, o apoio nesse setor dos estados mais conservadores aumentar, entende? Então, ele quer se contrapor aos ataques promovidos pelo Bernie Sanders, como? Se dirigindo a esse setor branco de camada média, que é tradicionalmente conservador, mas como empobreceu muito, ficou sensível à mensagem do Bernie Sanders, que é de remédios mais baratos, de assistência médica gratuita, né? De uma política de empregos, né? Uma política de redução dos gastos dos jovens com a universidade, do fim do endividamento. Então, isso é muito sensível, toca muito essa camada média. O Trump quer apostar no conservadorismo deles, mas ele viu que só o conservadorismo não resolve, ele precisa de medidas econômicas que garantam que esse grupo branco não vá para a candidatura Sanders. Então, ele precisa que esse pessoal tenha emprego, né? Mas o Paul Krugman, nesse artigo do New York Times, reproduzido pela Folha de São Paulo, ele diz que 25% da economia americana já está em recessão, porque depende de produtos importados da China de cadeias logísticas de abastecimento e de produtos importados que vêm da China. Então, quando o Trump colocou as tarifas, isso afetou esses setores. Então, já, vamos dizer assim, dos 100% da economia americana, um quarto em recessão, né? E para os outros 75% entrarem em recessão, basta estourar uma crise financeira que é cada vez mais visível, com o Banco Central jogando dinheiro, o Banco Central americano, para tentar segurar a crise no setor financeiro, né? Isso tem provocado, inclusive, reflexo aqui, o dinheiro que tem saído da Bovespa e fugido dos países emergentes é muito grande, né? Então, Ok. e aí tem uma coisa interessante, o Krugman vai dizer assim, não, chegou a hora do impeachment dele, por quê? Porque a política dele econômica vai fracassar. Aí o setor de elite americano vai fazer a mesma, eu ia dizer o nome feio, né? A mesma porcaria que fez aqui, né? Perdeu os escrúpulos, a Dilma perdeu a credibilidade, vamos tirar a Dilma, que é um partido que a gente não gosta, que é o PT, vamos tirar, que fica tudo bem. Não fica tudo bem. Depois de um processo desse, de um golpe, o Trump está dizendo que é um golpe mesmo, e eu não estou defendendo o Trump, eu só estou constatando. Depois de um golpe, nada fica igual. As instituições não voltam ao normal. Nós temos essa
experiência aqui no Brasil. O Aécio pensou que um golpe voltaria ao normal, não volta. Aí tá aí o Bolsonaro. Um golpe nos Estados Unidos, por causa da economia, porque vai entrar em recessão, eles vão jogar fora, e aí o Krugman discute isso assim, sem nenhum escrúpulo filosófico, teórico, político. Ele, não, isso vai fracassar economicamente, nós vamos tirá-lo. Tá? Então esperem, o Brasil foi a experiência do que vai acontecer nos Estados Unidos. Tá? Em direção ao abismo, né, Fábio? Em direção ao abismo. Direção ao abismo, abismo institucional. Os Estados Unidos tentaram, houve uma iniciativa lá contra o Franklin Delano Roosevelt, quando ele começou a beneficiar agricultores, tomar terras de fornecer salários maiores, o pessoal fez o chamado business plot, o golpe dos negócios. Empresários chamaram, mega empresários chamaram um general e iam dar um golpe no Franklin Delano Roosevelt e não se consolidou. Mas foi a única iniciativa, né, para tentar derrubar o, a presidência americana e romper a institucionalidade americana. Então, eles vêm há séculos construindo essa institucionalidade, né? Os únicos abalos foram o quê? Assassinatos de presidente ao longo da história e o impeachment que não chegou a se concluir do Nixon, Do Nixon, né? Porque ele renunciou antes. Mas, se houver o impeachment do Trump, vai degringolar, acabou todo o arcabouço institucional que vem desde a Guerra de Independência Americana e que se consolida finalmente na derrota do Império Britânico, né, se eu não me engano, em 1781, foram 5 anos de guerra. Todo esse arcabouço institucional que eles fizeram tanto esforço vai por água abaixo. E que se orgulham tanto, né? Eles comprazem muito falar sobre essa institucionalidade, né, Fábio?